24, para a leitura dos versos 11 e 12. Provérbios 24, 11 e 12. Hoje caiu um temporal em São Paulo. Eu e o irmão Eliel estávamos tratando de alguns assuntos e o céu escureceu, virou noite, às 3 horas da tarde, caiu aquele temporal aqui para os nossos lados, o trânsito fica caótico, alguns não puderam chegar, mas que bom que você veio, você chegou, e louvado seja o Senhor pela sua vida. Provérbios 24, verso 11 e verso 12. A palavra de Deus nos diz assim: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, não dará ele ao homem conforme a sua obra? Esta é a palavra viva, verdadeira, infalível do Senhor nosso Deus. Ó Pai, abençoa-nos, meu Pai, diante desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. A última mensagem desse mês de missões tem como título Missões, um projeto de urgência. E missões, de fato, é uma obra urgente. Missões é uma luta contra o tempo. Missões é algo urgente para ser feito, e para ser feito com prontidão. Eu tenho aqui uns dados bem antigos da ONU, e que eu queria compartilhar com vocês. Segundo essa pesquisa, repito, é antiga, os dados podem e certamente foram atualizados, mas apenas para termos uma ideia dessa urgência que deve ganhar o nosso coração. Esses dados da ONU dão conta de que nascem a cada mês 6,7 milhões de pessoas ao redor do mundo. A cada dia são 230 mil pessoas nascendo no mundo. A cada semana, 1,7 milhões. A cada dia, 230 mil. A cada minuto, 160 pessoas nascendo no mundo. A cada segundo, são 3 pessoas nascendo no mundo aproximadamente. Agora, já na contramão desses dados de nascimento, morrem 50 milhões de pessoas a cada ano no mundo. São 4.220.000 pessoas a cada mês que morrem, e 1.050.000 pessoas a cada semana, 140.000 pessoas a cada dia, 99 pessoas morrem a cada segundo, a cada minuto, 2 pessoas morrem a cada segundo aproximadamente. Enquanto você ouvia esses dados, pelo menos 100 pessoas morreram no último minuto no mundo. Isso nos dá, irmãos, motivação suficiente para nós fazermos missões. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas que morreram neste último minuto não conhecem a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E sem Cristo, nós sabemos qual é o destino dessas pessoas. E está em nós, portanto, um peso muito grande para que nós façamos missões, e façamos missões de maneira pronta, objetiva, porque esta obra é uma obra urgente de ser feita. E é urgente por pelo menos 3 motivos que eu vou compartilhar com você aqui agora. Primeiro, a obra missionária é uma obra urgente porque há um processo de morte em curso. O texto que nós lemos de Provérbios diz exatamente isso. Há pessoas que estão sendo levadas, outras versões trazem a expressão, e acho ela mais forte, arrastadas para a morte.
pessoas que estão sendo arrastadas para a matança. Então há um processo de morte em curso no mundo. E é um processo em que se desenvolve de maneira muito rápida. E é por isso que o nosso senso de urgência deve ser proporcional a esse processo de morte que ganha o mundo de uma forma acelerada. Às vezes a gente está no trânsito e vê uma ambulância. As luzes estão piscando, elas piscam muito fortes. E está escrito na frente do carro, ao contrário, né, para que as pessoas do retrovisor possam ler que é uma ambulância. Aquela sirene muito forte. Aqueles socorristas estão ali numa obra urgência para atender a um caso que é urgente. Alguém se acidentou gravemente, alguém está correndo risco de morrer. Nós temos aqui na igreja uma irmã que trabalha no SAMU e que vê isso constantemente, todo dia na sua vida. Essa corrida contra o tempo para salvar uma pessoa. Eu vi há algum tempo atrás uma reportagem daquelas pessoas que transportam órgãos para serem transplantados. E uma equipe que entra em um pequeno avião e viaja para um outro estado para pegar o coração de uma pessoa que faleceu, para levar de volta agora para um outro estado, para poder aquele coração ser implantado em alguém. E há um período de tempo, é uma luta contra o tempo, ou aquele órgão não vai mais estar em condições de ser transplantado. Aquela equipe corre, porque ela está comprometida com a salvação de alguém que corre risco de morrer. Ou é uma equipe num centro cirúrgico que recebe alguém em estado gravíssimo e todos os esforços são feitos para salvar uma vida. Irmãos, conquanto aquelas pessoas façam aquilo com constância, há no coração de um médico cirurgião um peso muito grande quando ele perde um paciente. Quando o seu paciente que ele tentou salvar entra em óbito. Eu me lembro que estava no Hospital do Servidor Público Estadual, acompanhado pela irmã Márcia Arantes, por uma de suas filhas, quando o pastor Paulo Arantes estava ali internado, lutando contra um câncer, e ele perdeu a batalha contra o câncer. Na verdade, Jesus o chamou, e o médico veio dar essa notícia. E quando ele chegou, ele disse: olha, infelizmente o senhor Paulo veio a óbito agora. Nós tentamos de tudo. E ele falou aquilo, a gente sentia a dor na voz dele. Nós tentamos de tudo, nós não conseguimos. E eu disse a ele: nós só temos a agradecer pelo esforço que vocês fizeram. Mas Deus fez o melhor na vida do seu servo. É esse senso de urgência, irmãos, que deve ganhar o nosso coração, porque se alguém num centro cirúrgico parte para a eternidade, mas tem a Cristo como Salvador, há a dor da perda, há a dor da separação, mas nós sabemos para onde essa pessoa foi e sabemos que vamos encontrá-la. O irmão Deoclésio dizia: pastor, o meu cunhado partiu, mas antes ele entregou-se a Jesus. Então há a dor da perda, mas a alegria pela certeza de que aquele que tem a Cristo como Salvador tem vida eterna, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Vidas estão sendo arrastadas nesse caminho que vai dar na morte. Me fez lembrar daquela multidão que conduzia aquele esquife, aquele caixão para o cemitério lá na cidade de Naim. E aí você tem um encontro de duas multidões. Uma multidão escravizada pela realidade da morte, entristecida, apavorada em função da morte de um garoto.
Então vem esse cortejo dos desesperançados saindo da cidade para enterrar e sepultar aquele ente querido. Mas na contramão vem uma multidão seguindo a Jesus. Veja os desesperançados cruzando com aqueles que estavam cheios de esperança. Aqueles que seguiam um cortejo de morte, sendo encontrados por aqueles que faziam parte do cortejo da vida. Os que estavam em trevas, encontrando os que caminhavam no caminho da luz. Então essas duas multidões se encontram na entrada da cidade. E Jesus para o esquife. E Jesus ressuscita o filho daquela viúva que morava naquela cidade. E a multidão que outrora vivia debaixo da égide da morte, conheceu o Senhor da vida, glorificou o Senhor da vida e celebrou a vida, porque aquele garoto foi tirado das garras da morte e foi revestido pela vida que só Jesus pode dar. Há um processo de morte em curso no mundo. E nós somos a multidão dos esperançosos e felizes, dos que conhecem ao Senhor Deus da vida, o único que tem vida em si mesmo para dar aos que jazem no caminho da morte. E nós carregamos essa bênção em nossos corações e devemos interromper esse processo em curso, esse processo de morte. E essa é a segunda questão. Porque missões é uma obra urgente, não só porque há um processo de morte em curso no mundo, mas também porque há um peso sobre os nossos ombros. E claro que eu estou generalizando nossos, mas eu creio que há muito mais peso quando eu digo há um peso sobre os seus ombros. Há um peso sobre os meus ombros. Porque esse processo de andamento, ou melhor, de morte em andamento, ele pode ser interrompido em nome de Jesus. Quer dizer, há uma morte iminente, mas se essa pessoa que está sendo arrastada para a morte, ela tiver a intervenção de alguém que conhece o Senhor da vida, o processo de morte estagna, para, some, deixa de acontecer. Veja que o texto diz aqui, se tu deixares de livrar, ou seja, é possível livrar. Ele diz aqui, se disseres, eis que não sabemos, mas nós sabemos, e como sabemos? Nós temos ouvido a palavra de Deus aqui ao longo desses 60 anos. Da necessidade de missões, da necessidade de pregar, da necessidade de testemunhar, da necessidade de apresentar Jesus, de brilhar como luzeiros no mundo. Nós sabemos. Esse processo de morte em curso pode parar se nós intervirmos em nome de Jesus. Isso é um peso sobre os meus e os seus ombros. E esse texto, ele nos faz lembrar da nossa responsabilidade. Se você deixar de livrar alguém que está sendo arrastado para a morte, ou alguém que está levado para a matança, para a chacina, para a destruição, alguma coisa vai acontecer. Que você tem um peso sobre os seus ombros. E você tem em si, com a graça de Deus, o poder de Deus, para dizer a um processo de morte, para. Em nome de Jesus, processo de morte, para. E obviamente que eu estou falando aqui da morte das mortes, que é a morte espiritual. É alguém que vai morrer fisicamente, escravizado pelas drogas, mas vai morrer eternamente, porque não tem Jesus.
ou do Granfino, que mora num palacete, e está morrendo cada dia um passo mais nesse caminho, nesse processo que vai culminar numa morte eterna, num sofrimento eterno, no inferno, longe de Deus. Esse processo pode ser impedido se alguém sentir o peso nos seus ombros e entender o poder que há não em si, mas há em Deus para interromper esse processo de destruição. Todos nós somos missionários. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9,16: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. Olha, pesa sobre os meus ombros. Me é imposta esta obrigação e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Se nós não fizermos nada, se nós formos displicentes, a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 3, verso 18, que Deus vai requerer das nossas mãos o sangue dessas pessoas com quem cruzamos, com quem nos relacionamos, a quem emprestamos nossa amizade, nosso companheirismo, a quem conhecemos numa fila de banco. O Senhor Deus vai cobrar das nossas mãos o sangue dessas almas. Eu orava e meditava nisso, ficava pensando, meu Deus, é difícil até imaginar isso, essa cobrança de Deus. A Bíblia não diz isso e eu não acho que isso está acontecendo, obviamente, no inferno. Mas é uma ilustração que diz que Pilatos lavou as mãos, entregando Jesus à multidão. É como se diz, me perdoem a expressão, tirou o corpo fora e deixou que a multidão decidisse tudo. E na ilustração se diz que Pilatos está no inferno e ele lava as mãos suas mãos estão manchadas de sangue, ele lava essas mãos e ele olha e as mãos continuam sujas de sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue do inocente. Isso não está acontecendo, mas ilustra um pouco. Da tua mão requererei o sangue destes. E o contexto é, eu te constituí por atalaia, como vigia. O atalaia era aquele que ficava no alto das muralhas, numa guarita, observando se o inimigo vinha, para avisar ao povo, o inimigo vem, o perigo se avizinha. Então Deus diz, eu constituí você como atalaia, para avisar do perigo iminente. E se você não avisar, havendo perigo, você não avisar, e essa pessoa morrer em função dessa negligência, Deus diz, eu vou requerer o sangue dessa pessoa das suas mãos. Isso pesa no seu coração. O verso 19, ele diz, pelo contrário, se vindo o perigo você avisar, mas as pessoas não quiserem ouvir, eles morrerão na sua iniquidade. Em outras palavras, eu não vou requerer das tuas mãos o sangue dessas pessoas. Essa consciência deve mobilizar-nos, mobilizar nossos recursos, mobilizar o nosso tempo, mobilizar a nossa capacidade, o nosso senso de urgência. E Jesus disse em João 9,4, que a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Eu não sei, mas há pessoas perdendo tempo. E perdendo tempo, sendo que missões é uma obra urgente. E eu vou terminar. Que é uma terceira razão porque missões é uma obra urgente. Não só, irmãos, porque há um processo de morte em curso. Não só porque há um peso sobre os nossos ombros. Mas também porque há um Deus que tudo vê. O texto diz, se deixares de livrar os que estão sendo arrastados ou levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará
aquele que pondera os corações. Deus sabe que a gente sabe. Deus sabe que a gente pode. Não adianta dizer assim, mas eu não posso, eu não tenho capacidade. Deus sabe que você tem capacidade. Deus sabe que você tem tempo. Deus sabe. Não o saberá aquele que atenta para a tua alma. Deus sabe. Lá em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 12, a Bíblia diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas não é só para ouvir oração que os olhos de Deus estão sobre nós. Segundo Crônicas 16, verso 9, diz, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, mas não só para manifestar o seu poder em nossas vidas, mas também isso quer dizer que Deus tem os olhos sobre nós, e Ele está vendo tudo. Apocalipse capítulo 19, versículo 12, diz que Deus tem os olhos como que tendo chamas de fogo, ou seja, isso quer dizer que o fogo na Bíblia é símbolo de juízo. Não pede fogo de Deus em cima de você não, viu? Pedir fogo é pedir juízo. O inferno é juízo, o lago de fogo e enxofre é juízo. Quando João diz, virá um que vos batizará com o Espírito Santo, isso é para os salvos, e depois ele diz, com fogo, isso é para os perdidos, é juízo de Deus. As línguas como que de fogo nos dias de Pentecostes. A mensagem de Pedro foi, o Jesus a quem vós matastes. A mensagem era de juízo. Cuidado quando você pede fogo sobre sua cabeça. Quando você pedir fogo, me avisa que eu estou saindo, porque é juízo de Deus. Os olhos de Jesus, como chamas de fogo, ele penetra o profundo e escondido e ele julga o que ele vê no coração. Salomão diz, finalzinho do verso 12, não dará ele ao homem conforme a sua obra, segundo aos Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Essa é a palavra do Senhor. Então, receba isso como um incentivo. E receba isso como algo que vai elevar o seu e o meu senso de urgência em relação à obra. E olha, irmãos, nós estamos lutando. Porque hoje em dia, muitos pastores estão tendo que dedicar o seu tempo, preste atenção, para pregar o evangelho para os crentes. Parece irônico, mas os pastores estão investindo um tempo cada vez maior em conscientizar os crentes que eles são luz, de que eles são sal, eles devem vir à casa do Senhor, que eles devem congregar, que eles devem ler a Bíblia, que eles devem orar. E a gente está investindo tempo para pregar o evangelho para crentes. Mas um crente tomado por esse senso de urgência, ele sabe que tem que se preparar na palavra, ele sabe que tem que ter poder de Deus, por isso ele ora, ele sabe da sua função no mundo, da sua missão no mundo, e ele tem o seu trabalho secular, ele tem as suas atividades, mas ele tem esse senso de missão muito claro, e ele está em constante atividade, interceptando sinais desse caminho de morte, desse processo de morte, e abrindo a boca para profetizar vida na vida das pessoas. Então que Deus nos ajude. E vamos nos comprometer cada vez mais, nós aqui, você aí, porque missões é urgente. Tempo está acabando. Cristo está voltando. Olha, os pastores têm que estar pregando isso para os crentes, senão o coração dos crentes fica nesta vida, e se esperarmos em Cristo só nessa vida, o que a Bíblia diz? Somos os mais miseráveis de todos os homens.
Então a urgência está aí. O tempo urge. E que nós possamos reunir os nossos recursos. Nossos recursos físicos, materiais, mas a nossa intelectualidade, a nossa capacidade. E investirmos nas coisas de Deus com o objetivo de levar vidas a conhecer Jesus. E Cristo é vida. Cristo é a única esperança. Amém? Vamos ficar em pé?